Pessoal, estamos aqui para mais uma aula de química. Hoje veremos modelos atômicos. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de modelos atômicos, é modelos de átomos. Então, no decorrer do tempo, da história, os cientistas, os filósofos, eles tentavam explicar do que era constituída a matéria, né? Começou lá com Demócrito e Leucipo. Ele queria saber como era a estrutura da matéria, né? E aí eles pensaram no seguinte: se eu dividir a matéria no máximo possível, eu vou chegar numa partícula que ela é indivisível, ela é indestrutível, né? Indivisível, é a menor possível que eu tenho. E aí, essa partícula que é indivisível, que não dá mais para dividir, eles chamaram de átomo. Então, átomo, o conceito átomo, a palavra átomo, quer dizer não divisível. O A quer dizer não e tomo quer dizer divisível. Já ouviu falar em tomografia? Então, é aquela foto toda dividida, né? Divisível. Bom, hoje, a matéria para a gente é considerada como pequenas partículas, corpúsculos. Essas partículas podem ser átomos, íons e moléculas. Mas, com o decorrer do tempo, né, foi se estudando modelos atômicos, foi se estudando o átomo, foi proposto na história vários modelos atômicos. Começou lá com aqueles filósofos gregos que eu falei, Demócrito e Leucipo, que propuseram essa ideia de matéria, que é formada por partículas, essas partículas eram bem pequenas e indivisíveis, que eram os átomos. Bom, e aí essa ideia foi reaparecer lá no século XIX, né, com a finalidade de explicar o que acontecia de alguns fatos experimentais. Bom, começou aí Dalton. A ideia de Dalton é que a matéria seria formada por partículas esféricas, indivisíveis e destrutíveis. É o modelo da bola de bilhar, né? É conhecido como modelo bola de bilhar. Então, imagina uma bola de bilhar. Ela é indivisível e indestrutível. Esse é o modelo de Dalton. E cada átomo é definido por seu tamanho e a sua massa. Então, átomos iguais serão iguais, né? Por seu tamanho e por sua massa. Ou seja, formam elementos químicos iguais. Átomos de tamanho e massa diferente formarão elementos diferentes. Então, se você perceber aqui o modelo de Dalton, eu tenho aqui bolinhas, esferas, né? Iguais, de mesmo tamanho e mesmo massa, que ele chamou de hidrogênio. Bolinhas vermelhas aqui, né? No caso, de oxigênio e um pouquinho maior, com massa diferente, bolas de bromo, né? Átomos de bromo. Então, o modelo de Dalton é conhecido como modelo bola de bilhar, que é uma esfera maciça e indestrutível. Bom, Dalton também propôs o seguinte: as reações químicas que aconteciam porque os átomos eram se reagrupados, eram rearranjados, né? Essa ideia, o Dalton teve, por quê? Porque ele achava que o átomo era indestrutível. Bom, aí veio Thomson. Thomson, ele falou que o átomo era uma esfera, só que essa esfera era carregada eletricamente positiva, ela não era maciça e ela tinha cargas negativas incrustadas, né? Aqui, ó, cargas negativas incrustadas nessa esfera. É conhecido o pudim de passas, mas para gente, quem não conhece o pudim de passas, a gente imagina um panetone, né? As cargas negativas seriam nada mais, nada menos que as frutinhas dentro do panetone, tá? Bom, aí deu-se a ideia, a primeira partícula subatômica caiu por terra, que o átomo era indivisível. Porque agora eu tinha dentro do átomo uma partícula que ele chamou de elétron, e esse elétron
era uma partícula subatômica, ou seja, era menor do que o átomo. Ele conseguiu provar essa teoria dele, esse modelo, através de um experimento chamado de tubos raios catódicos. Em outro momento a gente vê, certo? Bom, aí veio o modelo de Rutherford. Esse modelo de Rutherford provou que ele tinha um espaço em branco, um espaço vazio. Né? O que ele fez? Ele pegou aqui uma fonte para iluminar essa lâmina de ouro, né? E aí, o que ele percebeu? Que ao ultrapassar essas lâminas de ouro, havia um desvio, né? Ele bombardeou essa lâmina de ouro com essas partículas alfa e ele percebeu que no anteparo havia um desvio dessas partículas. Aí ele pensou no seguinte, que existia espaços vazios. Então, o átomo era constituído de um núcleo e a partir daí ele tinha um espaço vazio, que aí as partículas passavam reto. Outras eram desviadas quando batiam no núcleo, né? E outras também, ó, iam desviadas, no caso, para cima ou para baixo. O Rutherford, ele falou que os elétrons eram dotados de cargas negativas, que o núcleo era positivo, e ele se baseou no modelo planetário, né? Onde eu tenho aqui o núcleo e os elétrons circulando em volta do núcleo, num espaço vazio. Bom, aí veio o Bohr e aprimorou esse conceito de Rutherford. Alguns falam que o modelo é Rutherford-Bohr, outros falam que é só modelo atômico de Bohr. Ele aprofundou o conceito de Rutherford. Niels Bohr falou que os elétrons só se movem ao redor do núcleo quando estão alocados em certos níveis de energia. Eles vão estar lá só através de níveis de energia, que nós vamos estudar os níveis de energia, né? Que são as camadas, as camadas, os níveis, os subníveis, né? Dessa forma, o elétron poderia mudar de nível se ganhasse ou perdesse energia. Aqui eu tenho um resumo. Esse resumo fala o seguinte, olha lá, ó, modelo de Dalton, né? Depois de Demócrito e Leucipo, eu tenho o modelo de Dalton, que era aquele modelo onde eu tenho um átomo indivisível e indestrutível, modelo bola de bilhar. Logo em seguida, eu tenho o modelo de Thomson, que era um modelo onde eu tinha uma esfera carregada positivamente e elétrons incrustados nele, que é o conhecido modelo pudim de passas. Logo em seguida, eu tenho o modelo de Rutherford, onde eu tenho um núcleo denso, né? Lembrando, não se fala em prótons nessa época ainda, né? E eu tenho elétrons circulando em volta do núcleo, né? É um modelo conhecido como modelo planetário. E aí o Bohr aprofundou o conceito de Rutherford, falou que os elétrons estavam em níveis de energias, em órbitas estacionárias, e havia uma quantização de energia. Era um modelo nuclear. Ok? Bom, terminamos aqui mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido. Até mais.